Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos que estão nos vendo agora neste dia. Nós louvamos a Deus porque temos a oportunidade de estarmos com os irmãos, mesmo distantes, nós estamos conectados através das mídias sociais, e isso tem sido importante para a edificação do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me alegro muito em falar com a minha igreja, a igreja do meu coração, a PIBAC, neste dia tão especial que é o Dia das Mães. Então, nesta manhã, eu quero falar ao seu coração através da palavra de Deus e deixar uma mensagem para a sua vida, para você que é mãe e para você que se dedicou e se dedica o tempo da sua vida em prol de alguém tão importante que você gerou durante toda a sua existência. Então, nesta manhã, eu quero parabenizar, em primeiro lugar, todas as mães, porque hoje é um dia especial no nosso calendário, é um dia de celebração, porém eu costumo dizer que todas essas datas festivas importantes no calendário do ser humano de uma forma geral, todos os dias é um dia especial para assim comemorarmos e celebrarmos e homenagearmos também aquelas pessoas que nós amamos. Então, nesta manhã, eu convido você a fazer uma breve reflexão, uma viagem no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, e eu vou usar o versículo 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Elcana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Esta foi a pergunta de Elcana à sua esposa Ana. E eu quero orar com você antes de iniciarmos essa breve reflexão. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Deus, nesta nova oportunidade de estarmos falando, ó Deus, do teu amor, do teu cuidado a todos os nossos irmãos, a todos aqueles que estão nos assistindo, ó Deus, neste dia tão especial, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque a cada momento nós estamos vendo o agir do Senhor sobre a tua igreja, ó Pai, e de modo algum, Senhor, independente, ó Deus, das crises e dos problemas, o teu evangelho continua a ser pregado, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estar falando agora nesta manhã, Senhor. Muito obrigado, é um privilégio, ó Deus, servir a esse Deus tão grande sobre as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, seja conosco, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto ele fala claramente de um sonho. Um sonho de uma mulher que foi ultrajada, que foi maltratada pelas circunstâncias por sua impotência em gerar um filho. Então, o texto, a epígrafe desta manhã, em homenagem a você, mãe, é uma mãe que edifica o lar. Cada mãe que está aqui nessa manhã, nesse dia especial, nos assistindo, toda mãe que não pode estar aqui também, que elas também sejam homenageadas, e aquelas mães também que já partiram e deixaram uma grande lacuna, uma grande saudade. Temos muitas mães, das mais diversas versões de mães, mas que todas se tornaram mãe e cuidaram dos seus filhos. Ser mãe é um privilégio. Ser mãe é um nome tão adocicado que eu me recordo que a minha mãe dizia que se ela ganhasse R$1 por cada palavra de mãe, por cada chamada mãe, ela estaria rica. E é verdade, porque o nome doce é o nome mãe. Então, nesta manhã eu quero que você esteja nos acompanhando através do YouTube, da página da igreja, da Primeira Igreja Batista
em Águas Claras, a PIBAC. Então, eu quero mostrar para vocês que tudo é possível, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à impotência de gerar vida. Deus tem o controle de todas as coisas. Então, nesta manhã eu quero chamar a você, desafiar a você que é mãe, desafiar a você que é pai, desafiar você que é filho, com um texto na Escritura de uma mãe que edificou o seu lar. E o nome dessa mãe era Ana. Quantas Anas nós devemos ter nesse mundão? Quantas Anas nós temos nas igrejas? Mas eu quero observar que, em alguns momentos, você pode ter tido, mãe, uma semelhança com a vida de Ana. Ana, nós queremos começar observando o primeiro tópico que eu quero observar, do versículo 1 ao 8, eu observo a tristeza dessa mulher. Tristeza porque ela vivia em meio a uma divisão. Ela era estéril, ela era impotente de gerar, em levar um filho, em dar um filho a seu marido Elcana. Em contrapartida, Elcana tinha uma concubina, tinha uma outra esposa, e nesse momento elas começam a se aduelar, se a degladiar em palavras. Fica bem claro que Elcana tinha uma aparência, tinha um amor muito grande por Ana, porém, Ana até o momento não tinha sido capaz de gerar filhos a Elcana. E Elcana, obviamente, ele tem filhos com Penina. E nesse momento causa uma grande tristeza diante da impotência de gerar vida para, assim, ter uma proximidade maior com o seu marido. O mais interessante é que o texto nos mostra claramente que Elcana tinha uma preferência pela sua esposa Ana, porque ele era o seu marido e ela era a esposa que ele preferia, que ele tinha maior carinho. Então nós vamos observar nesse compêndio de versículos de 1 a 8 a tristeza de Ana, por causa da época que vivia. Ana vivia e seu esposo viviam numa época totalmente diferente. Era uma época uma transição entre juízes e os reis, e o povo estava necessitando de alguém como intermediário, de pessoas, de um homem profeta de Deus que estivesse à frente, dirigindo a parte espiritual daquele povo naquele tempo. Então, durante o período dos juízes, os estrangeiros haviam também invadido a terra e estavam oprimindo o povo de Deus. A nação de Israel rejeitou o governo de Deus sobre eles, e isso criou um impasse. Então, por isso que eu disse que é uma transição, criou um impasse onde eles estavam vislumbrando outros povos, a forma de governabilidade de outros povos, e assim eles requereram para si, diante de Deus, através de Samuel, para que tivessem um rei. Então, esse período, o nascimento de Samuel, ele é o percussor para conduzir esse povo ao governo monárquico. Então, havia também um governo central, né, para manter a lei, para manter a ordem, porém, esse povo sentia falta de ter um rei, assim como as outras nações e outros povos também tinham. No final do livro do Juízes, a palavra de Deus diz que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Ou seja, o povo de Israel, o povo de Deus, estava contaminado com a cultura, com o estilo de vida, de repente até com muitos deuses, né? Alguns estavam se desviando, certamente o texto vai nos mostrar mais adiante que estavam desviados da presença do Senhor, e Deus levanta o profeta Samuel. Mas nós não estamos propriamente do profeta Samuel. Nós queremos falar especificamente de Ana, a mãe do profeta, mas não tem como falar de Ana se não falarmos do profeta. Era um momento muito difícil para todos, mas especialmente difícil para aqueles que procuravam servir a Deus fielmente. A nação estava em um momento de baixa moral espiritualmente. Então nós precisamos
a todo tempo entender o porquê da tristeza daquela mulher. O segundo ponto da sua tristeza era por causa da sua família. Elcana era seu marido, como o texto nos relata, ele era um grande líder espiritual dentro da sua casa, ele ia fielmente adorar no tabernáculo em Siló. No versículo 3 nós podemos observar, e eu quero ler com você aqui, todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Então nós observamos que ele acompanhava, os dois filhos de Eli, sempre quando iam a Siló adorar a Deus ali no seu santo tabernáculo. Então, ele tinha sua preferência, ele era amável com Ana, ele era muito cortês com Ana, que é a sua esposa. No versículo 5 nós vamos entender esse relacionamento, a forma como ele profundamente amava a sua esposa Ana, e tudo isso, Elcana se torna um exemplo a ser seguido pelos maridos em todos os lugares. Nesse ponto, Elcana era um marido exemplar, era um marido top, ele amava a sua esposa, ele cuidava da sua esposa, ele tratava bem a sua esposa. E você pode perguntar também, por que Ana estava tão triste com o marido, como Elcana? Olha só, se Ana tinha um marido top, por que ela estava tão triste? E eu digo para você que eu também conheço muitas mulheres que gostariam de ter um marido fiel em seu serviço a Deus e que amasse a sua esposa como Elcana amava a Ana. Um outro ponto importante nessa passagem, mas Elcana tinha um problema. E eu acho que você já, na leitura que é tão conhecida por nós, esse texto é bastante conhecido e bastante abordado por nós, você já sabia qual era o problema de Elcana. O problema de Elcana é que ele havia sido influenciado pelo mundo em que vivia. Como eu disse anteriormente, o povo de Deus estava contaminado pelos povos aos seus redores, as nações que não professavam a fé em um Deus apenas. Então isso tudo contaminou a vida de Elcana e ele quis fazer o que todos os povos ali naquela região faziam. Ele havia ultrapassado o plano de Deus para o casamento e tinha tomado uma segunda esposa. Eu acredito que devido à sua infertilidade, à sua esterilidade, Elcana optou por ter alguém, uma mulher fértil que desse filhos a ele. Então, um consenso, acredito que como o sistema era patriarcal, ele teve os seus pedidos acatados e assim foi concebido filhos através de Penina. Então Deus tolerava essa prática no Antigo Testamento, mas nunca teve a intenção de ter tolerância em relação a tudo isso. Quanto mais no mundo permitimos em nossas casas, mais sofremos espiritualmente por isso. Quando eu e você, quando você mãe, quando você pai, quando você filho, como você igreja, permite que coisas seculares, que coisas de fora, coisas do mundo, eu estou dizendo especificamente, me referindo especificamente a coisas do mundo, quando elas entram na sua casa, na sua intimidade, espiritualmente nós sofremos. E Ana permitiu que houvesse essa contaminação de um mundo pecaminoso, de nações pecaminosas, de culturas contrárias ao padrão de Deus. Quando entrou na sua casa, fatalmente Ana foi a primeira a ser afetada. O problema de Elcana afetou o relacionamento que ele tinha com Ana. Embora Elcana fosse um líder espiritual, ele tinha esse problema que nós citamos. Ele se envolveu com coisas, com culturas seculares, com culturas daquela época. Da mesma forma, dentro do povo de Deus, tem acontecido esse tipo de contaminação. Nós estamos muitas das vezes trazendo coisas de fora para dentro das nossas igrejas, para dentro das nossas casas, para dentro das nossas famílias. E isso tem contaminado, isso tem prejudicado, isso tem trazido dores, doenças espirituais às nossas famílias e às nossas igrejas. Embora Elcana amasse muito a Ana,
Ana estava triste com o fato de que ele havia tomado outra esposa, mas tinha um consentimento, existia uma consonância, não sei se era harmônico tudo isso, porém existia uma autorização para que assim acontecesse esse relacionamento. Ana também, ela se envolve de tal forma que ela não se vê, ela se vê acuada e não se tem alternativas a não ser aceitar a sua situação por ser estéril. Então, ter filhos era de extrema importância para um relacionamento conjugal e para a realização de uma mulher sobre a cultura do Velho Testamento. Um outro ponto importante que eu quero abordar é que, no entanto, o Senhor lhe havia cerrado a madre e ela não tinha filhos. Eu imagino a tristeza dessa mulher. Eu imagino a tristeza de mulheres que não conseguem, dentro das suas circunstâncias humanas, biológicas, fisiológicas, gerar um filho. Nós temos vivenciado algumas dificuldades como marido, como esposa, juntamente com a minha esposa Joana, a igreja já conhece, e nós temos buscado os milagres de Deus, as alternativas que o Senhor tem nos proporcionado, porque para uma mulher, a menos que ela tenha essa opção de não querer ser mãe, mas todas, num conceito geral, desejam ser mãe. Então, quando eles iam até Siló para adorar a Deus, haviam certos sacrifícios oferecidos e uma parte deles eram devolvidos ao ofertante e junto à família poderiam desfrutar de uma festa do sacrifício. Vamos lá no versículos 3 a 5. Diz assim: todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor tinha deixado fértil. E é por isso que o Senhor a tinha deixado estéril. Sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Ou seja, ela passava ainda pelo confrontamento da irritabilidade, do confrontamento da provocação e dessa chateação de se sentir inferior à sua colega, à esposa do seu marido Penina. Então, Elcana queria assegurar a Ana que ele a amava. Ele demonstra isso. Ele dava uma porção para Penina, porém para Ana ele dobrava essa porção, embora ela não lhe tivesse dado filhos. E então ele lhe dava um quinhão, ou uma porção dobrada, e agora Penina estava com ciúmes por causa desse tratamento especial, e ela começou a insultar Ana sobre a sua esterilidade. Agora você imagine a tristeza de Ana, e esse confrontamento com as suas questões científicas, né, suas questões biológicas, né, orgânicas, em não poder gerar um filho. Observamos também que essa rivalidade gerou um coração amargo na vida de Ana. E Ana, tudo começa a mudar quando Ana toma uma postura, quando Ana se revela uma mulher piedosa. Mas Elcana, ele não conseguia entender sua tristeza e a sua dor. Ele pensava que o seu amor e a sua preocupação seria o suficiente. No versículo 8, olha só o que diz o versículo 8. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Elcana, ele não entendia, porém ele recorreu a uma outra mulher fértil, fértil, para poder dar e saciar o seu lado machista, o seu lado patriarcal de multiplicação, de produzir, e não se importava com Ana, no sentido de que ela se sentia inútil. Ventre seco, madre seca. Ele não
atentou para esse fato que é tão importante para Ana e tão importante para uma mulher. Nós precisamos considerar alguns aspectos da mulher, desta mulher Ana, que tinha um aspecto de piedade. Ela poderia ter caído em um ataque de depressão como nunca. Ela poderia, diante das adversidades, diante desses confrontamentos, apelar ou fugir, ou até mesmo correr de todas essas situações. E ela também poderia, irmãos, ter desistido de tentar viver de forma piedosa e culpando a Deus pelo seu problema. Mas não, ela vivia em muitos maus momentos, onde seu marido havia se casado com outra mulher que não era a pessoa fácil de conviver, e ela era incapaz de fazer a única coisa que ela precisava para realizar a sua vida, que era gerar filhos. Ana se torna um excelente exemplo para todas as mulheres que vivem uma vida piedosa, que vivem uma vida sacrificial em torno de seus filhos, da sua família, em torno da sua igreja, da sua comunidade. Seu mundo, o mundo de Ana era um mundo perverso, era um lugar difícil de se viver, era um local de grandes limitações, de grandes atrasos. Hoje nós temos a grande oportunidade de vivermos o progresso. Algumas décadas atrás, nós não tínhamos essas facilidades. Quem é da minha geração, quando criança, vai entender o que estou dizendo. Como eram difíceis sobreviver naquele tempo. Agora você imagine há milhares de anos atrás. Como era difícil. E aí, voltando ao texto, nós vemos que, além de ser difícil viver naquele local que era perverso, seu marido, Eucana, havia permitido que a influência mundana invadisse a sua vida. Ele carregava um fardo pesado, tremendamente, e seu marido, ela carregava um fardo pesado, né? Tremendamente, e seu marido, Eucana, não entendia. E ainda com tudo isso, contra ela, ele ainda permaneceu fiel a Deus. Vamos observar agora a questão da súplica de Ana. Quando nós temos um relacionamento com Deus, Deus nos dá a oportunidade de reverter as situações mediante as nossas orações, mediante as nossas súplicas, mediante as nossas ações de graça, mediante as nossas petições, mediante a nossa humildade. Deus se comove, Deus, Ele quer que eu e vocês sintamos essa relação próxima quando nós nos doamos, quando nós temos um momento de súplica. Então, do versículo 9 ao versículo 18, eu deixo para você ler, a resposta correta está aí nos nossos problemas, para os nossos problemas. No versículo 9 e 10 diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com uma alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. A palavra de Deus diz em Salmos que Deus se alegra com um coração contrito e humilde quando se coloca na presença dele. E Ana, com esse coração contrito, com humildade e, acima de tudo, com uma grande tristeza, chora amargamente. O texto diz que ela estava chorando amargamente. Imagine os prantos que essa mulher estava derramando na presença de Deus através das suas orações. E ela não voltou para a casa da sua mãe e buscou consolo e conforto. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma história onde um casal recentemente teve alguns problemas, e a primeira coisa que a esposa fez foi falar com a família desse problema. Ana poderia até ter recorrido à sua família. Eu não sei qual era o status social, econômico, financeiro dos pais de Ana, mas Ana permaneceu fiel ao seu marido e fiel às suas convicções como esposa. Então ela buscou consolo e conforto no Deus Altíssimo, no Deus que é soberano sobre todas as coisas. Ela não procurou acolhimento jurídico para tentar sair de sua
situação. Uma das coisas mais presentes no mundo atual, na sociedade contemporânea, é justamente recorrer às esferas judiciais. Tudo recorre-se ao advogado. Tudo vai-se para as instâncias jurídicas. E Ana, naquele tempo, ela não se preocupou com isso. Ela, com as suas súplicas, ela se entrega humildemente, de forma liberal, de forma espontânea. Então, ela nunca procurou um psiquiatra também para uma terapia extensa sobre a sua vida e seus problemas. E ela foi também a Deus, o único que poderia ajudá-la. A sua oração do versículo 11 ao versículo 18, nós observamos uma oração sincera de Ana. Ana se coloca diante de Deus com muita sinceridade. Ela não estava pedindo um filho a fim de obter favores do marido. Ela já tinha isso, ela já tinha os favores de Elcana. Mas ela estava querendo, ela estava pedindo a Deus não para se exibir também para Penina. Ela estava querendo se realizar, ela queria se satisfazer, se alegrar e, acima de tudo, dar um filho ao seu marido, o homem que ela amava. Ela não estava pedindo um filho somente, a fim de ter uma grande posteridade, mas que era a razão normal dela. Ela queria ter um filho. Olha só o que diz o versículo 11. E fez um voto dizendo: o Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. A razão pela qual ela queria um filho era para que ela pudesse, por sua vez, dar-lhe de volta ao Senhor para o serviço ao longo da vida. Uma das questões que eu gosto de abordar muito nesse relacionamento conturbado e triste da vida de Ana com Penina e seu marido Elcana, era justamente essa necessidade que ela tinha de ser igual a Penina. E nós precisamos compreender que nós somos diferentes uns dos outros. Cada mulher pensa de um jeito, cada homem pensa de um jeito, mas ela queria ser igual a Penina e ela não seria, porque ela tinha qualidades que Penina não tinha. Ela era humilhada por Penina. Aí já começa a mostrar o poder de Deus sobre a vida de Ana. Mas enquanto ela quis criar clima de rivalidade com Penina e não tinha humildade para recorrer a Deus, ela não teve os seus desejos atendidos. Ela ofereceu o seu filho a Deus como nazireu, aquele que era separado para servir a Deus, ao Senhor, de uma maneira específica, por um determinado período de tempo. Antes de nascer, no momento da oração do pedido, Ana já entrega os propósitos diante de Deus do que ela queria para o filho dela. E Deus atende os desejos, a vontade de Ana. Ana não estava oferecendo o seu filho a Deus por um período de tempo, não, mas por todos os dias da sua vida. Ela estava entregando o seu filho, ela estava doando o seu filho para a obra de Deus. E o mais importante é que Samuel se tornou um dos maiores profetas, se não o maior profeta de todo Israel. Ela queria dar a Deus o dom mais precioso que ela podia, um filho. Então você que deseja, que ainda não tem um filho, mas você também que já tem um filho, dedique esse filho a Deus, consagre-o a Deus, e as demais coisas o Senhor vai direcionar sobre a vida desse ofertório, desse presente. Aqui está um grande exemplo, irmãos, para os pais cristãos: dedicar seus filhos ao Senhor. Isso significa que temos algumas tarefas também mais importantes diante de nós como pais. É preciso ser um exemplo piedoso. Devemos orar por eles. Nós devemos ensinar-lhes as coisas de Deus a eles. Devemos treiná-los de tal forma que seus pensamentos se voltarão para servir a Deus com suas vidas. Isso equivale, irmãos, a um mais alto ponto de dedicação do que a dedicação da criança.
a sua oração foi atendida. No versículo 19, eu quero ler com você, onde a gente vê, nós vemos aqui, esse relacionamento obtendo êxito. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. E aí, Deus se lembra da humilde Ana. E a partir do momento em que Deus se lembrou, através desse relacionamento de intimidade, de oração, de simplicidade, o Senhor se alegra com Ana. E o Senhor coloca a resposta. Ela viu a resposta da sua oração. Em várias vezes, para esse Deus suprir a sua vontade e não via a resposta. Isso me faz lembrar da mãe de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. A mãe dele orou pela sua conversão 30 anos. A história da vida, o contexto antes da conversão de Agostinho não era uma das melhores histórias. E ele se converte e se tornou um dos teólogos mais famosos e que influenciou o crescimento da Igreja de Cristo. Tiago, meu irmão de Jesus, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Penina tinha essa atenuante, porque Ana estava queria rivalidade com ela. Elas queriam se degladiar para ver quem oferecia melhor filhos para Eucana, porém Ana era estéril. E nesse ponto, Penina, tinha vantagem. E quantos anos o texto diz, quantas vezes Ana orava a Deus pedindo um filho? E Tiago diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, para satisfazer a sua vaidade, para satisfazer a sua vontade. Mas quando Ana coloca a vontade, o filho dela, a vontade de ter um filho, e dedica esse filho a Deus, as coisas mudam de figura. Ana pediu corretamente e o Senhor se lembrou dela. Do versículo 20 ao 28, nós vamos observar essa rendição de Ana. Nasce o seu filho, no versículo de 20 a 23, nasce Samuel. Ela deu o nome de Samuel, que significa pedido a Deus. Ela estava tão determinada a seguir com a promessa que havia feito a Deus, que novamente ela dá um excelente exemplo para todos nós, para que possamos seguir com nossos compromissos. Quando você fizer um voto, cumpra sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Está lá em Eclesiastes 5, versículos 4 e 5. Ou seja, Ana continuou fiel. Muitas das vezes nós somos infiéis às nossas promessas, aos nossos votos. Nós pedimos a Deus, dedicamos a Deus uma situação e quando a conquistamos, nós nos esquecemos daquilo que foi dedicado a Deus. E as mulheres hebreias, irmãos, amamentavam seus filhos até que eles tinham cerca de 3 anos de idade. E aí, nesse período, já começa a entrega de Samuel, através da sua mãe Ana, para ser discipulado, para ser ensinado pelos sacerdotes. Agora era a vez de Samuel começar o seu serviço para Deus. O versículo 24 a 28 nos mostra a entrega de seus pais para o projeto de Deus para a vida do pequeno Samuel, que se tornaria o grande profeta Samuel. Apenas uma mãe poderia perceber que grande sacrifício Ana estava fazendo. Mas Ana creu em Deus e confiava nesse Deus. Ela devolveu ao Senhor, que significa que ela deu totalmente o seu filho para Deus. Ela devolveu, Deus concedeu a ela a graça de ter um filho e de imediato ela devolve esse filho, porque foi assim o voto que ela havia feito para com o nosso Deus. E o mais importante é que a sua fé, a fé de Ana, a sua fé, mãe, foi recompensada. Muitos pais cristãos estão dispostos a dizer que querem dedicar seus filhos a Deus, mas quando chega a hora de dizer adeus,
eles se recusam. E Ana teve a humildade, ela compreendeu, ela teve a fidelidade de ganhar e de devolver o que ganhou da parte de Deus. E muitos nos dias de hoje, eles fazem os votos, fazem os compromissos, mas quando chega o momento de dizer adeus, eles se recusam e voltam atrás. E muitas vezes eles tentam desencorajá-los de servir de tempo integral. A recompensa de Deus, ela supera os sacrifícios. 1 Samuel, capítulo 2, 21, diz: o Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Samuel se tornou um dos maiores homens de Deus encontrados nas páginas do Antigo Testamento. E você, mãe? E você, pai? E você, filho? O que você tem feito? Que dedicação você tem compreendido na casa de Deus em atender, em cumprir aquilo que um dia você prometeu fazer, que você ainda não fez? Nós queremos fazer uma aplicação agora e quero concluir. A lição de 1 Samuel, do primeiro livro de Samuel, dê os seus filhos a Deus. Mas antes de podermos fazer isso, devemos primeiro dar-nos a Deus. Dar-nos a Deus. Antes de podermos dedicar nossos filhos, devemos primeiro nos dedicar ao serviço de Deus. Ana deu seu filho, mas não devemos esquecer que Deus deu também o seu filho para que pudéssemos ter vida, e vida abundante, e vida eterna. Eu aprendo 5 princípios. Primeiro, mães e pais, vocês conhecem a Cristo? 5 perguntas. Vocês conhecem a Cristo? Pais cristãos, vocês estão vivendo uma vida piedosa para os seus filhos seguirem? Você ora pelo bem-estar espiritual dos seus filhos? Mãe, você ora pelas suas noras? Mãe, você ora pelos seus genros? Mas são crianças, pastor. Sim, comece a orar desde agora. Você, mãe e pai, estão ensinando a palavra de Deus aos seus filhos? E por último, você está empenhada em treinar seu filho ou seus filhos para servir a Deus ao longo da vida? Então, nesta manhã, eu trago esta reflexão e parabenizo todas as mães. E eu digo que o tempo de começar é agora mesmo. Então, mães, muito obrigado. Mães, graças a vocês, temos gerados milhares, centenas, milhões, bilhões de filhos em todo o mundo. E esses filhos precisam estar na presença do nosso Deus. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Eu louvo a Deus por essa igreja. Tenho um amor muito grande por seu líder, pastor Sival, missionária Toinha, pastor Paulo, pastor Moacir, aos demais irmãos que estão aí, que chegaram recentemente à igreja, que eu não tive ainda o prazer de ter contato, mas aos irmãos também que nos conhecem de algum tempo. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade e que as mães neste dia sejam grandemente abençoadas, porque gerar filhos é gerar vida. Que Deus abençoe vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, e assim nós nos despedimos em nome de Jesus. Amém.